Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou só compartilhando aqui a live com o pessoal lá do meu grupo de WhatsApp. Que Deus abençoe a todos vocês grande e poderosamente. Hoje iniciamos um jejum com o meu grupo de WhatsApp. Somos um grupo de mulheres valorosas a serviço do reino, intercessoras. E queria compartilhar com vocês aqui o tema de hoje. Hoje é o primeiro dia. Vamos estar 30 dias em jejum. Continuando chamando o pessoal. Jejum com propósito. Hoje o tema é arrependimento. Arrependimento e santificação. Glória a Deus por mais esse dia que Ele nos concedeu na Sua presença, por tudo que Ele nos dá cada dia, por tudo que somos com Ele, porque com Ele somos mais que vencedores. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Bora lá. Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao Instagram Celeste 100% com Jesus. Para vocês que não me conhecem, eu sou missionária, vivo aqui na Suíça já há muitos anos. Faço parte da igreja IA Church, sou membro da igreja IA Church, Igreja Batista Palavra Viva, lá do Brasil, igreja do Lamartine Pozella. Ele é o meu líder à distância.
E hoje estou aqui com meu grupo. Iniciamos um jejum com propósito de 30 dias. Cada um de nós lá no grupo temos um propósito. Então eu queria convidar vocês também que fazem parte do meu Instagram, que me segue aqui, que me segue no YouTube, no Facebook, que vocês também possam colocar esse propósito diante de Deus de 30 dias, pedir direcionamento do Espírito Santo sobre como fazer, o que vocês têm que fazer, porque cada um de nós temos nossos próprios propósitos. E cada dia, durante esses 30 dias, eu vou trazer temas que são super importantes, não somente o título, mas são temas que quando nós trabalhamos, estudamos, aprendemos, crescemos com esses temas, nós somos curadas, nós somos libertos e as bênçãos fluem, o milagre acontece. Eu, pessoalmente, sou um milagre vivo. Eu vou contar meu testemunho aqui, porque senão vamos estar aqui ainda até amanhã, que ele é muito longo. Mas por estar aqui de pé, viva hoje, é pelo milagre de Deus. Jesus me resgatou para que eu possa também compartilhar aquilo que Ele fez na minha vida, compartilhar com vocês. De graça recebeis, de graça também devemos dar. Então, o tema de hoje é arrependimento e santificação. Quebrantamento também, é um quebrantamento que nos traz vida nova, porque quando nós colocamos diante de Deus um propósito, um jejum, que nós nos santificamos, nos purificamos e entregamos a carga, o peso no altar do Senhor, porque não temos que carregar nenhum peso, nenhuma trauma, nenhuma mágoa, nenhuma dor, porque Jesus levou tudo isso. E através do seu sacrifício na cruz, nós recebemos paz todos os dias. Então, eu queria iniciar com uma oração, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele esteja aqui conosco, o Espírito Santo, convidando Ele como nosso convidado principal para estar aqui conosco nesse lugar agora, nesse momento, em nome de Jesus, declarando o sangue de Jesus Cristo sobre mim, sobre minha família e parentela, meus filhos, minhas netinhas, meus pais, meus irmãos, sobrinho, minha nora, minha cunhada, meus pertences, me revestindo com a armadura de Efésios 6, também declaro o sangue de Jesus sobre tudo que pertence à minha família. Peço ao Senhor que Ele coloque seus anjos ao redor da minha casa, da minha vida, proibindo qualquer retaliação maligna contra mim ou contra minha família. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui também, que vocês sejam protegidos debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque é debaixo das suas asas que nós encontramos descanso e nós pedimos, nos colocamos diante dele, diante do seu trono, nos reverenciamos a Ele, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, nos prepare o meu coração, o coração de vocês, para ouvir a sua voz, porque essa palavra não vem de celeste, essa palavra não vem da minha boca, vem do direcionamento do Espírito Santo. Esse propósito é dele, que possamos rasgar nossos corações nesse dia e que possamos, Senhor, que o Senhor possa não somente rasgar as nossas vestes, mas que possamos sentir arrependimento genuíno, profundo, transformador, que o Senhor possa nos abrir os nossos olhos para enxergar as condições diante de Ti, que possamos ver com os olhos do Senhor e não com os nossos olhos humanos, Pai, que possamos reconhecer a necessidade da Tua graça na nossa vida, a necessidade do Teu perdão, Senhor, e a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, que possamos receber purificação pelo sangue de Jesus e caminhar diante de Ti em santificação todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe todos vocês que vão entrar, esse vídeo vai ficar gravado para a honra e glória do Senhor, aqueles que não assistiram agora podem assistir depois, amém. A palavra que eu queria trazer está lá no livro de Joel, capítulo 2 e versículo 13, que eu vou estar lendo com vocês
Pessoal, a palavra diz: rasgai o vosso coração e as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Amém, pessoal? Essa palavra é poderosa. Tem um outro versículo lá em 1 João 1,9, onde a palavra de Deus fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E mais um que também devemos estudar, meditar nessa palavra, porque essa palavra, muitos de nós, muitos que estão por aí, estão necessitando de ouvir essa palavra. 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de prostituição. Muitos por aí não estão colocando em prática essa palavra, a obediência. Primeiro de tudo, obedecer ao mandamento do Senhor, aquilo que a palavra fala. Arrepender-se, irmãos, arrepender é mais do que sentir. Sentir remorso ou ter um sentimento, não. Arrepender é um chamado. Deus nos chama através da sua palavra. Nós vemos claramente nesses 3 versículos o que Ele quer de nós. Ele quer que nós vivemos segundo a sua vontade, segundo o seu chamado, segundo o seu direcionamento. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores. Mas quando nós nos arrependemos e que entregamos diante de Deus aquele pecado, aquele erro, aquela falha, que nós reconhecemos que por nós mesmos nós não podemos, mas que com Ele tudo podemos, como fala a palavra de Deus no Filipenses 4:13, eu tudo posso naquele que me fortalece. E Ele que nos fortalece. Então, arrependimento, pessoal, arrependimento é um chamado para uma mudança radical de vida no coração, é de dentro para fora. Deus, Ele nos chama a um quebrantamento genuíno, onde a sinceridade, a nossa sinceridade que vem da nossa alma, que ela possa se manifestar em uma vida dedicada a Deus e não a esse mundo. E esse arrependimento, pessoal, esse arrependimento é também uma porta de entrada para a nossa santificação. Amém, pessoal? Arrependimento é também um processo genuíno. Assim como a nossa cura é um processo, assim também é o arrependimento. É um processo contínuo que nós todos os dias colocamos diante de Deus aquilo que fizemos e que está pesando a nossa consciência. É um processo contínuo de ser moldado à imagem de Jesus, porque Ele é o nosso melhor modelo, a quem nós devemos modelar. E antes de fazer qualquer coisa, nós deveríamos nos perguntar: se fosse Jesus em meu lugar, o que Ele faria? Essa é a pergunta que todos nós deveríamos fazer todos os dias. E se fosse Jesus? Pessoal, ao confessarmos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, nós encontramos perdão divino. Nós somos purificados e através desse perdão nós somos regenerados. E através do sangue de Jesus que derramou na cruz para nos salvar, Ele nos justificou e nos tornamos santos diante do Pai através disso. E nesse jejum de 30 dias, com minhas irmãs, com vocês que vão seguir comigo, permitam, pessoal, permitam que o Espírito Santo que Ele toca naquele lugar, naquele cantinho, onde está esse pecado de estimação, porque muitos têm um pecado de estimação e se encontram confortável com aquele pecado e não quer desfazer dele, né?
E o inimigo, ele quer isso, ele vai fazer de tudo para que a pessoa não se liberte. Então, durante esses 30 dias, se vocês me acompanham, permitam que o Espírito Santo ele trabalhe no vosso coração, mas que ele possa ir no mais profundo e limpar a sujeira que está lá dentro. Tirar aquela sujeira de coração, tirar aquele peso imundo, porque pecado é um peso imundo. Que ele possa revelar tudo que nós precisamos ser transformado, podado, moldado. Eu, Celeste, fui podada, moldada. Hoje eu estou aqui por um milagre, fui resgatada. E Deus já disciplinou-me tanto, com tantas lutas. Aqueles que me conhecem sabem o que eu passei até agora. Já estou em 14 cirurgias, tenho umas 2 marcadas e não são cirurgias qualquer. A vocês que não me conhecem, que me vejam, vocês falam, não, ela está em boa saúde. Tenho próteses total no meu cervical. Não tenho corta vocal por conta de umas graves infecções que passei anos atrás. A prótese do cervical ele foi colocada há 1 ano. Nesse 1 ano já passei por 7 cirurgias em 1 ano. 4 num joelho com infecção de próteses, graves infecções. E nos 2 joelhos eu tenho próteses. Eu tenho pregos nos meus pés. 3 foram colocados, agora 2 porque 1 teve que ser retirado. E um neuroestimulador na bexiga. Então, gente, mas eu estou aqui firme, forte e confiante, testemunhando a glória do meu Deus, grandão, como eu falo sempre, ele é um Deus grandão. Eu vim do vale da sombra da morte, mas foi só uma sombra, porque a morte não me atingiu, porque Deus não permitiu que o inimigo tocasse a minha vida. Assim como Jó, ele falou para ele, viste meu servo Jó? Deus permitiu as lutas que ele passou, as enfermidades da lepra, mas nunca permitiu que o inimigo tocasse na sua vida. Se eu conseguir com Deus, você também que está do outro lado da tela, que pode estar passando por enfermidades crônicas, desenganados, como eu já fui tantas vezes. Deus tudo pode quando nós nos entregamos por completo a Ele, porque Ele é o médico dos médicos, Ele tem a última resposta. E nesse jejum, todos os dias, seja bem-vinda, Jo, bem-vinda, Vitória também, bem-vinda a todos vocês, pessoal. E nesse jejum eu tenho alguns desafios para deixar para vocês. E eu gostaria muito que vocês comentassem aqui, ou me mandem no meu grupo de WhatsApp, aqueles que fazem parte. Se você quer fazer parte, você será bem-vindo. Nós vamos ter amanhã, um sábado, nós vamos ter às 18h30, horário da Suíça, uma oração no Zoom. Vou estar compartilhando o link. E na próxima quarta-feira, nós vamos iniciar um novo projeto de Deus, que chama Mulheres Valorosas a Serviço do Reino. Já temos um Instagram, vocês podem seguir também. Vai ter conteúdo especialmente para as mulheres. Mulheres que passaram por lutas, por abusos, abuso sexual, violências, que seja verbal, que seja corporal, que passaram por traumas na infância, na adolescência, que se encontrem sozinha fazendo o papel de mãe e pai ao mesmo tempo, ou com filhos desviados, ou que passam enfermidades, ou que se sintam sozinhas, ou que não encontram mais uma porta de saída. Todas essas mulheres são bem-vindas. Que passam dificuldades com as famílias, vocês são todos bem-vindas. Tudo aquilo que eu estou falando, que eu acabei de falar, são lutas que eu pessoalmente já travei, mas venci. Então tenho autoridade para falar sobre isso e dar direcionamento àquelas também que estão necessitando, para que elas saibam, assim como eu, o caminho certo para a vitória, do vale à vitória, gente. Amém? Seja bem-vindo, Tonita. Beijo para você. Manda um beijo para a Liana. Primeiro, o desafio que eu queria deixar para vocês, leia o Salmos 51.
orando cada verso, gente, de forma analítica, analisa, não faça de forma sintética. Analisa cada verbo como se você está fazendo uma confissão pessoal e clamor por misericórdia. Leia esses salmos. E depois vem deixar no comentário ou no grupo de WhatsApp. Amém, Jô? Para você também, minha irmã. O que você recebeu de Deus? A paz, o perdão, você se liberou, você lembrou de um pecado que você estava estimando, que você tinha que liberar? Segundo desafio, confessa diante de Deus, diante do Senhor, aos pés da cruz, no seu secreto, qualquer pecado que o Espírito Santo revelar para você na sua mente, porque Ele vai revelar. Peça a purificação do Senhor. Peça que Ele te lava com o sangue de Jesus. Amém? Terceiro desafio. Escolha uma área da sua vida que precisa ser santificada e escreva um compromisso para que você possa buscar essa santidade todos os dias. Amém? Pegou a chave? Escreva. Com esses 3 desafios, pessoal, Deus vai vos direcionar para a porta da saída, da limpeza, da purificação da sua alma e do seu coração e, sobretudo, para que o inimigo não coloque sujeira na sua mente. E quero deixar um gole para você, da minha parte. Sempre com meus devocionais eu deixo um gole da Celeste. Então, toma um gole se você tem o seu café, a sua água, toma um gole. E agora te deixo esse gole. Arrepender-se é abrir o coração para a graça que transforma e que renova. Eu fui renovada, eu fui regenerada, eu fui restaurada, limpada, purificada, moldada, podada e transformada. E você também pode ser. Pai querido, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço pela vida, pela ar que eu respiro, pela família que tenho, pelos líderes que me ensinaram a andar no caminho certo, pelos irmãos e irmãs em Cristo que eu tenho em toda parte do mundo, me seguindo, me mandando mensagens. Pai, se a minha vida te serve, Senhor, usa-me. Usa-me na vida de quem o Senhor quiser. Que eu seja um instrumento vivo, porque foi por isso que o Senhor me chamou, que o Senhor me resgatou, que o Senhor me tirou das cinzas. E hoje estou aqui, viva. Não estou em carinho de roda, como Satanás queria. Não estou bloqueada. Já passei por muita coisa, mas o Senhor nunca largou a minha mão. O Senhor sempre esteve comigo. Assim também eu te peço hoje que o Senhor esteja com meus irmãos, minhas irmãs que estarão ouvindo esse vídeo, assistindo, ou que estarão me acompanhando nesses 30 dias de jejum com propósito, segundo o direcionamento do Espírito Santo para cada um de vocês. Hoje eu entrego a minha vida, a vida dos meus filhos, que também foi ressuscitado. Eu sou grata a ti, Senhor. Profundamente grata. Eu entrego a vida dos meus pais que estão em Cabo Verde, os pais terrenos que o Senhor escolheu para mim. Eu entrego a vida dos meus irmãos que são meus braços direitos. Eles foram tirados da minha costela, como Eva foi tirada da costela de Adão. Sempre presente para mim em tudo que eu preciso. Eu peço a tua mais rica bênção sobre a vida deles. A minha cunhada Leila, que é como uma irmã que tanto pedi para Deus, Ele me deu. Uma nora, a filha que tanto sonhei, que cuida tão bem do meu filho. Minhas netinhas que são luz do meu dia, minha maior motivação. Senhor, o meu sobrinho, meus sobrinhos também, que são filhos dos meus primos e primas, meus primos e primas que estão sempre me apoiando, me ajudando, me dando forças. Meus tios, minhas tias, por tudo, Deus. Meus amigos
meus amigos de infância que sempre estiveram comigo ao longo de todos esses anos, mesmo à distância. Eu sou grata a minhas irmãs do Brasil. Sou grata a todas elas, Pai. São irmãs que Deus me deu. Um dia o Senhor prometeu e falou, eu vou te dar centenas de irmãs na minha mente. E eu não entendia naquele momento o que o Senhor queria dizer, como é que iria ser. Minha mãe não teria filho mais, nós somos só 3, e eu sou só eu, não tenho irmãs, só tenho 2 irmãos. Deus me deu não somente uma cunhada que é mais do que uma irmã, porque ela faz muito além do que o papel de uma irmã faz para mim. E Deus me deu centenas de irmãs espalhadas pelo mundo, no Brasil, na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, na França, em Cabo Verde, na Angola, em Guiné-Bissau, gente, em Moçambique, e minhas crianças de Guiné-Bissau, e agora minhas crianças que estão com o missionário Mateus, lá em Moçambique. Deus fez tanta coisa na minha vida que não tem palavra suficiente para agradecer e para descrever. Então, só para deixar que eu peço a Deus que Ele possa tocar no coração de cada um de vocês e que vocês entendam o real propósito que Deus tem na vossa vida. Oi, Michele, minha irmã querida, que saudades. Te amo muito também, minha irmã. Tenho saudade de você, tenho saudade de te ver na tela, minha irmã. Amanhã vamos ter um momento de oração e na quarta-feira vamos ter também um momento de encontro no Zoom. Se você puder, aparece, porque tenho saudade de te ver. Brevemente estarei com vocês no Brasil. Se preparem, porque eu quero café, eu quero biscoitos, eu quero tudo que tem no Brasil de bom e de melhor. E eu levo chocolate da Suíça. Pessoal, eu amo vocês. Eu sou grata a Deus por ter vocês na minha vida, mesmo à distância. Eu fico emocionada porque eu me sinto tão amada. Tão amada. Eu cheguei a ponto de querer tirar minha própria vida por não suportar tantas lutas, não uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E o Senhor me mostrou tantas maravilhas que Ele tem nesse mundo, que Ele precisava que eu descobrisse, nem que seja sair na minha varanda para ver a sua natureza, ouvir os pássaros cantar às 5 horas da manhã, ouvir o barulho do rio ao lado da minha casa. Nem que seja por isso, vale a pena acordar todos os dias. Se vocês estão passando por lutas, muitos já sabem aquilo que eu enfrentei. Mas foi a minha fé que me salvou. Assim como Jesus falava sempre, nós devemos ter essa fé genuína e sobrenatural. A fé que teve a mulher do fluxo do sangue, que falou, se somente eu pudesse tocar as pontas da veste de Jesus, eu serei curada. Eu falei para Deus no meu leito do hospital, quando eu tinha aquelas infecções, que os infecciologistas falaram, está fora do nosso controle. Não sabemos mais o que fazer. Mas eu respondi, não está fora do controle dos médicos. Está no seu controle, porque nada sai do seu controle. Nunca. Quando eu tive aquela alergia de antibióticos, que quase parei de respirar, a minha visão, meu fígado, tudo foi contaminado. O alergologista e o imunologista falaram a mesma coisa pela 2ª vez. Mas pela 3ª vez eles voltaram. Nós encontramos a solução. Porque o meu Deus deu solução. Clamei no leito do hospital. Clamei. Esses joelhos que estão com próteses, hoje estão se ajoelhando. E quando nós nos ajoelhamos, como fala o pastor Daniel sempre, saem do monte das cobertas. Se ajoelha, porque quando nós nos ajoelhamos, fumaça sobe no céu. Fumaça. Te amo também muito, Rosa. Te amo muito, 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 minha irmã querida. Amo vocês demais. Não tenho nem palavra para descrever. O dia que eu vou chegar perto, vocês vão ter que aguentar, porque o abraço vai ser muito forte. E eu amo abraçar, gente. Amo abraçar demais. E
Não vejo a hora, mas tudo no tempo de Deus. Eu, como já falei, eu vou passar por mais 2 cirurgias, dia 26 de agosto e dia 26 de setembro. Pessoal, não importa as lutas que eu terei que passar. Jesus não negou a cruz. Imaginem se Jesus tivesse murmurado a cruz, lamentando e deixado para trás. Eu não estaria aqui, vocês também não teríamos salvação. O apóstolo Paulo falou, prossiga para o alvo, para o prêmio final da verdadeira vocação. E é para esse prêmio que nós estamos lutando. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fala Romanos 8:37. Nós já somos vencedores. Então só precisamos tomar posse. Se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse essa fé, hoje eu não sairia da minha cama, hoje eu estaria em cadeira de rodas. Se eu estivesse num outro país, talvez não teria mais a minha perna com aquela infecção. A minha corda vocal, talvez eu não sobreviveria. Mas Deus me trouxe aqui por circunstâncias que muitos de vocês já conhecem. Naquele momento, quando eu passei por isso, eu jamais imaginaria o propósito que Deus tinha por detrás de tudo isso. Mas Ele escolheu me trazer nesse país onde eu tenho tratamentos, onde Ele está fazendo milagre, através dos médicos que estão aqui, especialistas, que Ele coloca na minha vida, que Ele enche de sabedoria, porque os médicos são sábios, porque Deus os dá sabedoria. Eles são colocados na nossa vida para nos tratar. Então, seja grato todos os dias, arrependa-se do seu pecado, entrega para Deus seu peso, sua angústia, ansiedade, tristeza, dor, mágoa. Se purifica nesses 30 dias de jejum. Entrega, faça do jeito que o Espírito Santo te direcionar, mas entrega tudo. Jesus, quando curava, ele falava, tua fé te salvou. Então, gente, é a nossa fé que nos salva. Entenderam? É a nossa fé. Não baixem o braço. Nunca, jamais. Imagina se eu tivesse baixado o braço quando Deus me chamou. Pessoal, Deus me chamou num lugar de pelerinagem, de idolatria, cometendo pecado. Porque a palavra nos fala, não adorar a outros deuses. E foi ali que eu conheci a verdade que liberta. A palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos sempre pregar o Evangelho de Cristo, sempre que temos a possibilidade, porque Jesus não chamou somente os homens, somente os pastores, Jesus chamou a todos. Ele falou, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir mais tarde, que não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele é o único caminho, Ele não é um dos caminhos, não tem outra saída, não tem outro caminho. É só Jesus que salva. É só Jesus que salva. Aceita Ele na sua vida. Deixa que Ele trabalhe no seu íntimo. Tenha teu tete-a-tete com Deus, em intimidade todos os dias. Oferece todos os dias suas primícias do dia ao Senhor. E depois aos outros. Primeiro Deus, depois família, depois trabalho, ministério, depois igreja e depois os outros. Primeiro é Deus, segundo família. Eles estão em prioridade. Muitos colocam trabalho diante de família. Muitos colocam família diante de Deus, mas Deus é quem nos dá família. Sem Deus não existe família. E família é projeto de Deus. Então hoje eu declaro que toda desavença, toda contenda, toda briga, espíritos amonitas, medianitas que trazem briga na família, que sejam aniquilados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E que famílias se consertam, se reconciliam, que haja perdão, que haja arrependimento dos pecados. Não sintam vergonha de pedir perdão, mesmo se você não errou. Você não tem que falar, eu não errei, eu não vou. Não, dá um passo para frente, porque quem pede perdão é o mais forte. Quem não pede perdão e não libera perdão é fraco. O inimigo, ele é fraco.
Ele é covarde. Ele nos atinge na nossa fraqueza. É quando nós estamos passando por lutas que ele vem e acumula. Ele achou, eu vou fazer ela passar por tanta cirurgia que ela vai se prostrar diante de mim. Eu vou colocar prego nos seus pés para que ela não andasse mais, para que ela não atingisse nenhuma pessoa com a sua palavra pregando o evangelho. Eu vou colocar prótese no seu joelho porque assim ela não vai mais se ajoelhar para falar com Deus. Eu vou tocar nos seus filhos, porque é onde vai doer mais. Só que ele não teve noção que meus filhos, antes de ser meus filhos, eles são filhos de Deus. Eles são projetos de Deus. Eles têm um propósito nessa vida. Eu entreguei eles para Deus, eu consagrei eles para Deus. Eu falei, Deus, eles são teu. E o Senhor resgatou eles para mim. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tenho até privilégio de ter meu irmão aqui. Ei, glória a Deus. Olha só, ele deve estar trabalhando nesse momento, mas assistindo. Que maravilha. Amém, minha irmã Michele. Quem pede perdão é o mais forte, sempre. E quando nós pedimos perdão, ou quando nós perdoamos o imperdoável, porque eu já tive que perdoar o imperdoável na minha vida, quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando. Nós estamos fazendo um favor para nós mesmos, não para outra pessoa. Porque nós nos liberamos desse peso que nos impede de avançar. E Deus tem muitas coisas para que nós possamos viver através do perdão. Então, arrependimento é o tema de hoje. Amanhã vamos ter um novo tema que é perdão. Porque arrependimento sem perdão não existe. Então, vamos falar do perdão amanhã. Vocês serão todos bem-vindos. Convidem. Vai ter também no grupo devocional. Vai ter devocional no Instagram. Eu vou partilhar um vídeo também no YouTube. E nesses 30 dias vamos nos santificar diante de Deus, entregando todos os nossos sonhos, planos, projetos, famílias, diante do altar do Senhor. E Ele é quem vai cuidar. E muitas coisas vão acontecer. Muitas bênçãos e vitórias com certeza serão derramadas. Amém, pessoal? Glória a Deus para a vida de todos vocês que estão aqui. Livinha Raquel, amém. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus, Michele, Jô, Vitória, todos vocês que estão aqui, aqueles que são novos, sejam bem-vindos também aqui. Vamos caminhar junto esses 30 dias de jejum e propósito, quebrantar diante do Senhor, se santificar, se purificar, se limpar, em nome de Jesus. Convido vocês amanhã, vamos ter um Zoom. Se você quer participar na oração do Zoom às 18h30, horário da Suíça, só entrar em contato comigo que eu mando o link, eu compartilho o link, pode convidar as pessoas e vamos estar intercedendo justamente amanhã pelo perdão, porque esse mundo precisa de perdão. Esse mundo precisa de perdão e o mundo precisa mais de Deus, mais de Jesus e menos do nosso eu. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito Santo de Deus. Então é a oração que eu termino aqui com essa oração, essa palavra, pedindo que Deus nos limpa, que Deus nos purifica, que Deus nos lava, que possamos nos esvaziar de tudo que estamos apegados, para que o Espírito Santo encontre lugar no nosso coração, na nossa alma, que Ele pode tirar toda a sujeira, limpando, purificando, que Ele possa tocar nas feridas, aquelas feridas que já estão bem infecciosas, que estão com aquela casca. Mas se o médico não tocar naquela casca para arrancar, ele não pode desinfetar e curar. Então ele precisa tocar, mesmo que doa, tem que doer mesmo. Porque quando dói, isso quer dizer que está sendo limpada, a limpeza está sendo feita. Então deixem que Deus toque naquelas feridas, deixa que Deus toque no pecado de estimação, deixa que Deus te transforma cada dia. E seja melhor cada dia. E se alguém te faz mal,
faz bem para ele, abençoa a vida daquela pessoa. Não pague o mal com o mal, nunca. Sempre pague o mal com o bem. Você vai ver a leveza que você vai sentir na sua vida. Amém, pessoal? Que Deus vos abençoe grande e poderosamente. Jô, você vai me ver brevemente. Olha só, esse ano eu até pedi para Deus, pai, este ano o prêmio que eu quero é ir para o Brasil. E eu creio que esse sonho ainda vai acontecer esse ano. Não importa que eu tenha que passar mais 2 cirurgias, eu não temo, eu não tenho medo. Tudo já entreguei para Deus, não tenho peso no meu ombro. Eles podem fazer aquilo que eles quiserem. É o meu Deus que vai estar fazendo, na verdade, porque Ele que está me trocando as minhas armaduras. Ele me forjou no fogo, pessoal, no fogo ardente. E minhas armaduras foram trocadas. Hoje estou com armaduras novas. Então, a palavra fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ele está com vocês todos os dias. Não importa o vale da sombra da morte, porque é só o vale. A morte não. Não haverá nem morte, nem pranto, nem choro. Palavra fala. E vamos tomar posse dessa palavra. A palavra de Deus está cheia de promessas. Não esquece de escrever, de fazer seus desafios que eu deixei no vídeo. Eu vou colocar no comentário, mais uma vez, os desafios. E eu vou colocar também lá no WhatsApp, para quem não assistiu o vídeo, que vocês possam fazer esses 3 desafios. Todos os dias vamos ter desafios para fazer. Não esquecem de ler os salmos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo grande, Michele, Jô. Um beijo grande a todos vocês. Um beijo grande, Rosa. Beijo grande, amo vocês. Meu irmão, se ele ainda está ali. Bon après-midi. Que Dieu te bénisse, te garde, te protège, t'aime fort, 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 fort. Fiquem com Deus, gente. Para vocês.